Olá, meus caros alunos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Se Liga na Educação, a mais uma aula de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais. E hoje, de uma maneira muito específica, nós vamos refletir sobre o existir, o estar aí, o ser, em toda a sua complexidade, em toda a sua presença no mundo e a sua ação. Lembrando, a filosofia é formada por diversos pensamentos, diversas correntes, diversos pensadores, e cada pensador vai trazer um pouquinho do que é a verdade, pistas sobre o que é a verdade. Então, nós, enquanto estudantes, e também enquanto filósofos, porque todos somos filósofos, nós temos que ter o discernimento de descobrir essas pistas dos pensamentos, descobrir essas pistas que a filosofia traz e, a partir delas, buscar a verdade, a realização e a felicidade. Então, hoje nós vamos conhecer um filósofo bem polêmico. Nós vamos conhecer Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, um filósofo francês, contemporâneo nosso, que ele morreu em 1980, e a grande reflexão que nós vamos ter hoje, dentro da corrente existencialista, é: a existência precede a essência. Mas nós vamos entender como isso vai funcionar de fato ao longo dessa aula. Vamos lá? Então, uma breve biografia de Sartre, filósofo, escritor e crítico francês, conhecido como representante do existencialismo. Então, o existencialismo ele vai ser essa corrente da qual nós vamos ter ela lá no finalzinho do século XVIII, finalzinho do século XIX, século XX ela é em cheio e nós também bebemos dessa corrente do século XXI. Então, é uma corrente que ela vai procurar trabalhar o ser humano no aqui e no agora, suas ações e suas responsabilidades enquanto ser e enquanto indivíduo. Então, vamos lá. Segundo o pensamento de Sartre, Deus não existe. Se Deus não existe, não encontramos já prontos valores ou ordens que possam legitimar a nossa conduta. Assim, não teremos justificativa para o nosso comportamento. Estamos sós, sem desculpas. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte aqui, neste pensamento. Eu não quero discutir a questão da existência ou não de Deus aqui em Sartre. Sartre, a origem dele, do pensamento dele, parte do pessoal dele, ele é ateu, ele vai desenvolver esse pensamento. No entanto, eu quero a ideia que Sartre quer passar para nós, sendo crentes ou não crentes. O que Sartre quer dizer? Nós temos o costume, ao longo de nossas vidas, de atribuir a outros responsabilidades de nossas vidas. Então, às vezes, e isso no tempo de Sartre era muito comum, acontece algo de ruim na minha vida, e aí eu vou dizer, olha, isso está acontecendo porque Deus me castigou. Acontece algo de bom, isso está acontecendo porque Deus está me ajudando. Então, Sartre vai dizer o seguinte, não, a coisa não funciona dessa forma. Se existe Deus ou não, Ele te fez livre. Você tem livre-arbítrio. E aí eu vou basear numa escrita lá do início, do livro do Gênesis, na criação do mundo, onde vai dizer que Deus fez o homem e a mulher sua imagem e semelhança. Ou seja, deu a homem e mulher livre-arbítrio. Tanto que, tanto o homem quanto a mulher, escolheram comer da maçã, do fruto proibido, e nós vamos desenvolver isso mais à frente, quando formos trabalhar a filosofia cristã, e nessa liberdade de comer da maçã sofreram as consequências da expulsão do paraíso. Então, foi Deus que fez com que eles fossem expulsos do paraíso? Não. Sartre está dizendo mais ou menos isso para a gente. As nossas escolhas nos definem no mundo.
Vamos voltar para a tela? O homem primeiramente existe, se descobre, surge no mundo e só depois se define. O homem está condenado a ser livre. Pensamento desenvolvido no livro Ser e o Nada. Condenado porque não criou-se a si mesmo, mas por estar livre no mundo, estamos condenados a ser livres. O que Sartre está querendo dizer com isso? Primeiro, nós construímos o nosso ser ao longo de toda a nossa vida. Se somos pessoas cultas ou não, pobres, ricas ou não, tudo isso é uma construção nossa, é uma construção pessoal. Então, não é o fato de nascer em uma determinada cultura, em uma determinada família, que vai definir que eu vou estar o tempo todo, a vida inteira nessa cultura, nessa família. Eu sou brasileiro, mas eu posso, de repente, ir para outro lugar, um outro país, e, óbvio, não vou esquecer a minha cultura, mas eu vou ter que me adaptar, entender e viver uma nova cultura. Existir em uma nova realidade. Então Sartre vai falar, olha, o ser humano não é algo não dado, pronto e acabado, não. Ele está em constante transformação. E ele mesmo, através da sua liberdade, é que vai fazer com que essa transformação aconteça. Então, por isso é interessante a gente pensar nesta liberdade, mas não uma liberdade para fazer o que quer, mas uma liberdade para ter responsabilidade sobre o seu crescimento enquanto pessoa, sobre o seu crescimento enquanto ser humano. Sartre vai continuar desenvolvendo isso com a gente. Vamos lá? O homem primeiramente existe e se descobre, surge no mundo e só depois se define. Se verdadeiramente a existência precede a essência, o homem é responsável por aquilo que é. Não somos aquilo que fizeram de nós, mas o que fazemos com o que fizeram de nós. Você aí, aluno, muitas vezes, no seu dia a dia, no seu cotidiano, alguém te desacredita. Alguém, às vezes, te deixa para baixo. O que Sartre quer dizer para a gente nessa história aqui, então? Olha, realmente dói, sentimentalmente fere, mas o que eu vou fazer com essa crítica? O que eu vou fazer com essa ofensa? Eu vou aceitar essa ofensa? Eu vou aceitar essa crítica ou vou partir dela para poder me reavaliar, avaliar o meu ser, o meu existir e até mesmo os meus relacionamentos para poder definir a minha vida? Então, não são as pessoas que vão transformar a gente, é a gente que transforma a gente pela escolha, pela liberdade. Se uma pessoa chega para mim e me diz, você é um fracassado, se eu aceitar aquilo, eu realmente serei um fracassado. Eu vou ser um ser fracassado. Agora, a pessoa chega para mim e fala, você é um fracassado, mas essa pessoa não conhece a minha luta, não conhece a minha realidade, não conhece os meus esforços, não conhece a minha capacidade como eu conheço, eu vou mudar essa realidade. E é um desafio, gente, não é fácil você sair do lugar comum. Tem muita gente no mundo que vive de piedade dos outros, tem muita gente no mundo que vive de vitimismo, ou seja, é vítima da sociedade, é vítima do mundo, ninguém me aceita, ninguém me tolera, e às vezes faz do seu ser, do seu existir, um mundo e um vale de lágrimas. Sartre quer dizer o seguinte, olha, você não pode atribuir culpa para ninguém da sua alegria ou do seu sofrimento, tudo é responsabilidade sua. Vamos continuar? Sendo livres, somos responsáveis por nossas ações. Consequentemente, somos livres para pensar e conceber nossos próprios paradigmas, não sendo então aquilo que fizeram de nós, e sim nos criando a partir do que fizeram de nós. Somos o que escolhemos ser. Se eu tenho um pensamento, você aluno, tem o seu projeto de
ir além da sua realidade, ir além da realidade de sua família, porque muitas vezes as pessoas se pegam a pequenos detalhes. Ah, eu moro num bairro, eu moro numa comunidade, eu moro em tal cidade, e de repente, eu acho que eu não vou ter uma perspectiva de vida porque eu estou aqui. Não. Temos que arregaçar as mangas, temos que enfrentar as dificuldades, porque não vão faltar pessoas para poder impedir que nossa existência evolua. E elas não fazem isso conscientemente não, viu, gente? Muitas vezes as pessoas fazem isso porque o seu existir parou naquele ponto. Elas não conseguem existir além daquele ponto. Então, eu tenho que ter consciência que tudo que eu tenho e tudo que eu terei só vai depender de mim. Tudo que eu sou e tudo que eu serei só vai depender de mim e de mais ninguém. Por isso Sartre fala dessa questão de Deus e dessa solidão do homem no mundo, porque é um homem que se faz no mundo, independente de qualquer coisa. Vamos continuar? Para a gente refletir aí. Não somos aquilo que fizeram de nós, mas o que fazemos com o que fizeram de nós. Então, minha gente, hoje nós vivemos uma realidade social um pouco complexa. Uma realidade social que quer determinar o que nós somos. E aí eu coloquei como exemplo os zumbis, né, com um celularzinho na mão. O que eu quero passar, qual que é a ideia, qual que é o pensamento? As redes sociais são uma grande evolução dentro da questão tecnológica. Mas as redes sociais se tornaram também uma forma de controle, uma forma de determinação. Então, o que nós vamos ter aqui no final das contas? Nós perdemos muitas vezes, nós deixamos de existir muitas vezes, porque estamos presos a convicções, a paradigmas que as redes sociais impõem. Então vamos imaginar se Sartre estivesse no aqui e agora, ele iria justamente refletir sobre quais são os pensamentos que nós permitimos que entrem na nossa vida ou não. Porque, na verdade, quando a gente pensa na questão do ser, na questão do existir, nós temos também que pensar na questão de um filtro que nós temos que fazer de todas as coisas. Neste filtro, a primeira coisa que eu tenho que fazer, me perceber enquanto ser humano no mundo. Às vezes o meu ser humano, o meu ser no mundo, não é um ser convencional. Às vezes o meu ser no mundo não é um ser que está de acordo com a realidade da minha comunidade, com a realidade da minha família, com a realidade da minha religião. Então, o que nós temos que pensar diante disso? Esse ser aí, esse estar aí, tem que passar também por um filtro, tem que passar também por um processo de crescimento. Então, as redes sociais bombardeiam o tempo todo a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa realidade, com múltiplas ideias, múltiplas informações, né? E aí nós estamos vivendo essa realidade, os grandes problemas com a fake news, onde as pessoas transformam a sua existência, transformam a sua realidade naquilo que elas leem nas redes sociais. E aí isso vai gerar o que para a gente? Isso vai gerar um grande problema existencial. Então, quando a gente pensa, mas essa coisa, problema existencial não é coisa de psicólogo? Não, é coisa nossa. É coisa que nós temos que resolver. Os outros extremismos, às vezes, também, nós criamos um perfil, criamos um rótulo existencial do qual nós achamos que estamos presos. Então, as redes sociais trabalham muito isso. Então, é a pessoa que cria um rótulo de vaidade, que cria um rótulo de ostentação, entre outros rótulos que vão fazer com que a nossa vida, a nossa existência, o nosso estar aí, seja um motivo de tristeza, seja um motivo de sofrimento, seja um motivo pelo qual nós muitas vezes não conquistamos as coisas, mesmo tendo capacidades diversas. Então, o estar aí que Sartre vem propor para a gente é justamente isso.
é justamente esta necessidade do ser, é justamente essa necessidade de cada vez mais sermos melhores. É fácil? Nunca é fácil, meus caros. Nunca é fácil. Nós temos que quebrar com muitas ideias, muitos pensamentos. Então a gente imagina a questão inicial de Deus para Sartre. Essa questão é muito interessante e, sendo crentes ou não, se você pegar a Bíblia, você vai perceber a autonomia do povo, o povo que se fixa pela fé, mas um povo que vai existir pela fé, que vai produzir atos de fé. Então, muitas vezes a gente pega aquela visão deste Deus que está punindo, que está em cima, que está cobrando, e a gente esquece da gente. A gente esquece que muitas vezes este erro, este sofrimento, fui eu mesmo que provoquei, fui eu mesmo que trouxe. Como essa alegria, essa conquista, fui eu mesmo que produzi. Então, quando nós pensamos na filosofia existencialista do ser aí, nós não queremos desmistificar ou criar uma sociedade onde não há freios, não há limite, como muitas vezes é passado de forma errônea, que a gente escuta aí nas discussões do senso comum. Nós queremos, sim, cada vez mais aprofundar em nós, perceber nossas capacidades através da prática da vida, através de todas as coisas que nós conseguimos como certas, através de nossas atitudes, de nossos atos, e também melhorar com cada um dos nossos erros, fazer de cada queda um novo passo de dança. Então, existir é justamente isso, essa essência que vem depois da existência é justamente isso. O nosso ser tem que ser um ser nobre, um ser da experiência, um ser de nossa capacidade enquanto ser humanos totais que nós somos. E para este período que nós estamos vivendo, né, este processo de pandemia, é necessário que este existir esteja cada vez mais à prova em nossas vidas, que nós possamos refletir sobre o nosso lugar no mundo, sobre o nosso lugar como protagonistas de nossas próprias vidas. Porque não adianta nada eu simplesmente estar aí e simplesmente não desenvolver, não crescer enquanto pessoas, como acredito muitos conhecem, muitas pessoas que vivem na reclamação, que vivem no sofrimento, mas muitas vezes essas pessoas não querem sair daquela existência, daquele momento. Então, o existir vai muito além. Então, eu estou também tentando desmistificar um pouquinho do pensamento existencialista, que para muitos parece uma coisa proibida, parece uma coisa negativa. Existir é você aí, na sua ação, no seu trabalho, na sua luta, crescendo, evoluindo, se adaptando às novas necessidades, como nós todos estamos neste momento, e se construindo. E claro, existir é ter responsabilidade, é saber que você é livre para escolher-se ou não, para controlar ou ser controlado. É se libertar, igual nós vimos na caverna de Platão, se libertar de todos os pensamentos ruins, negativos, pessimistas que vão te puxar para trás e construir uma nova realidade. Então eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Lembrando que filosofia não é só teoria, é também prática, porque nós somos todos filósofos. E até a próxima aula. Um abraço!